pessoas estão tratando Jesus como menino também, porque elas não levam ele a sério, não levam Jesus Cristo a sério, não levam a palavra do Senhor a sério, e é por isso que tratam Jesus como menino Jesus, porque não levam a Deus a sério. É como se fosse uma criança. Vemos que o Deus que este mundo segue é o ventre, porque o ventre, a sua barriga, ordena a você fazer suas vontades, a satisfazer ao seu querer, ao seu ego, ao seu bel prazer. E assim as pessoas estão achando que Jesus também é, para fazer e satisfazer sua vontade, para trazer aceitação das suas práticas. Só que Jesus não é aceitação. Jesus não vai aceitar idólatra, tanto é que ele mesmo ordena que se arrependam. Jesus não vai aceitar os beberrões, não vai aceitar adúltero. Por isso Deus ordena a você que se arrependa, porquanto Deus tem um dia marcado em que ele vai julgar este mundo com justiça e juízo. Só basta você descer ao pó, à sepultura, você vai receber sua recompensa segundo o que você praticou através do teu corpo. Não se iluda vivendo essa vida de cachaça, você vai descer ao inferno. Não vai adiantar fazer missa de sétimo dia. Não se iluda com essa vida de iniquidade, porque você vai descer ao pó e sua alma vai ficar no inferno. Você vai se lamentar e não vai haver misericórdia, meu irmão. Por isso hoje você ouve a palavra do Senhor, você ouve a mensagem do Evangelho, aceita ela, porque aceitar Jesus é diferente de você confessar Ele e não praticar a vontade. Mas se você ouve a palavra do Senhor Deus, pratica, porque aqueles que somente ouvem a palavra de Deus e não praticam, enganam a si mesmos. Essa geração está sendo enganada pelo diabo. Essa geração está se afogando em cachaça, futebol, sexo, se vivendo a vida como cachorro, como animal, como animais irracionais, ser levado por sentimentos adversos e corruptos. Esse é o extremo limite da corrupção humana. De homens que têm uma inteligência que Deus colocou, o raciocínio que Deus colocou para raciocinar, mas que penduram no cabide o seu raciocínio, que penduram no cabide a sua racionalidade e a sua inteligência para viver uma vida corrupta, uma vida depravada, uma vida de cachaça. Só que você vai descer ao inferno e você está esquecendo que tarde mais será. Muitos vão dizer: Senhor, Senhor, mas Jesus falou, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, vocês que praticam iniquidade para longe de Jesus Cristo. É isso que Jesus vai dizer: para longe de mim, vocês que praticam iniquidade. Hoje o mundo está resistindo a Jesus Cristo, como Jambres e Jambres resistiram a Moisés. Sabe quem que é Janes e Jambres? Os quais resistiram a Moisés? É esse que o povo cultua na data pagã do Ano Novo. Janes e Jambres é o mesmo que as pessoas estão cultuando na virada de ano. Você não sabia? É porque as pessoas, na verdade, elas não estão interessadas em saber quem está sendo cultuado no Natal. Elas querem beber cachaça, querem encher a cara. As pessoas não querem saber quem é que está sendo cultuado numa virada de ano. Elas não querem saber. Elas querem se embebedar, querem festejar. Só que estão caminhando por passos largos para o inferno por conta da sua ignorância. Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância e anuncia a todos, em todos os lugares, que se arrependam de seus pecados. Janes e Jambres são duas faces, uma voltada para o ano passado, o ano antigo, e outra voltada para o ano novo. Uma voltada para este ano presente e outra face voltada para o ano novo. E é esses que é cultuado, a qual soltam fogos de artifício, a qual colocam iluminações decorosas, a qual fazem festas regadas a bebida, regadas a prostituição, regada a idolatria. É porque este mundo é idólatra. Este mundo não sabe quem é Jesus. Este mundo ouve falar de Jesus, fala de Jesus, mas não sabe quem é Jesus Cristo. É por isso que estão perecendo. O povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Está errando por falta de conhecimento das Escrituras. A Bíblia na palma da mão, mas o povo é ignorante, não quer saber do que a Bíblia diz. Quer saber o que as notícias dizem, quer saber o que o mundo diz, quer saber da influência
Os influenciadores imorais, as pessoas ouvem. Os influenciadores adúlteros, as pessoas ouvem. As mídias mentirosas e corruptas, as pessoas ouvem. Mas Jesus, ele falou: quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito de Deus. Só que o extremo da corrupção humana chegou ao ponto que as pessoas não querem mais dar ouvidos a Deus, mas antes dar ouvidos a espíritos enganadores, dar ouvidos a doutrinas de demônios e se volta a todo tipo de perdição. Janes e Jambres estão no inferno. Esses dois que resistiram a Moisés, resistindo à ordenança de Deus, resistindo à fidelidade e obediência ao Senhor, só resta a homem uma escolha: lago de fogo e enxofre. Resistindo à ordenança do Senhor Deus Todo-Poderoso, só resta uma coisa para o homem: lago de fogo e enxofre. Lago de fogo e enxofre é a única esperança de um homem que rejeita a ordenança do Senhor, que rejeita a boa e agradável vontade do Senhor. Essa geração quer um Jesus que parece um ursinho, quer abraçar um Jesus que parece um ursinho carinhoso, um Jesus que abraça o imoral, um Jesus que abraça o feiticeiro, um Jesus que abraça o pecador e fala: não, é normal pecar. Esse é o Jesus que essa geração fantasiou em seus corações, um Jesus que é só paz e amor e que não vai julgar ninguém. A Bíblia fala em Mateus 10:28, não temos que matar o corpo e não pode fazer nada, mas temam antes a Deus, que lança tanto o corpo e a alma no fogo do inferno. Esse é o Deus, o ursinho carinhoso que as pessoas não conhecem. O Deus irado que se ira todos os dias contra a imoralidade e injustiça que os homens estão a praticar. A Bíblia fala em Romanos 1:18, do céu manifesta a ira de Deus contra todo tipo de impiedade que os homens praticam, daqueles que detêm a verdade de Deus é mentira. É do céu que vem a ira de Deus, criatura. Foi do céu que caiu fogo e enxofre e destruiu Sodoma e Gomorra. É do céu que está vindo esse calor, e é do céu que vai vir um calor pior, que os homens vão cair, vão desmaiar e vão murmurar pelos cantos, amaldiçoando e blasfemando contra Deus. Os tempos estão mudando, estão piorando. No decorrer do tempo vai piorar ainda mais, porque Jesus, ele falou: as potências do céu vão ser abaladas, vão ser destruídas, e já estão. A própria ciência nos prova isso e mostra isso, que o sol ele está sendo vazado a sua luz, ele está aos poucos sendo deteriorado. É onde nós vemos que o calor vem se aumentando e se lastrando, e Apocalipse vai dizer que os homens vão desmaiar de pavor. Eles vão desmaiar com o calor e eles vão amaldiçoar e blasfemar a Deus. Hoje, por enquanto, as pessoas só murmuram pelos cantos, só reclamam, são ingratos, só andam reclamando e murmurando. Da chuva reclamam, do sol reclamam e murmuram pelos cantos. Mas o tempo está chegando que os homens não vão só murmurar, mas eles vão blasfemar pelo pavor que há de vir. É isso que Sodoma e Gomorra recebeu por causa de sua imoralidade. Sodoma e Gomorra é o reflexo da geração gay, da geração adúltera, da geração idólatra, da geração imoral, da geração depravada. Sodoma e Gomorra é o reflexo da geração depravada hoje, de um mundo imoral hoje, de um mundo pervertido hoje, e que não quer saber de Deus, mas que vive em suas impiedades. Tendo conhecido a Deus, não honraram como Deus, nem serviram a Ele como seu Senhor, mas antes, em seus discursos se desvaneceram. A cada dia mais essa geração se apaga, em seus discursos se desvanece e cai a cada dia mais, mostrando que estão vivendo em trevas. Perceba como que é o discurso dessa geração hoje. É só ganhar dinheiro, é só política, é só futebol, é só coisas vãs e fúteis, é só a vida de cachaça, é só isso que é o discurso dessa geração hoje. Romanos fala: eles tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, não honraram a Deus como seu Senhor. Em seus discursos eles se desvaneceram. É o discurso dessa geração hoje.
Porque da boca desse povo só sai cachaça. Da boca desse povo só sai palavra top. Da boca desse povo só sai mentira. Só sai prostituição. Só sai honra para ídolos. Só sai honra para idólatras para com seus ídolos. São homens mentirosos. Mas conhecer a Deus. Sabe o que a Bíblia fala? Seria melhor que você não conhecesse a Deus do que tendo você conhecido a Deus, viver de tal forma. Seria melhor do que você não chegasse ao conhecimento da verdade. Porque o juízo de Deus é segundo o que cada um pratica. E a Bíblia vai falar que cada um será julgado segundo o que está escrito. Por isso, a quem muito é dado, muito é cobrado. Por isso que grande é o juízo de Deus sobre o povo que conhece a sua palavra e não pratica. O Senhor Deus é justo e Ele está alertando o povo, chamando ao arrependimento. Mas são homens duros de entendimento, de corações orgulhosos para não se arrependerem, porque não quer abandonar a vida de cachaça, não quer abandonar essa ganância, esse orgulho, essa vida imoral, esse coração malicioso e corrupto, não quer abandonar o prazer do pecado, por isso vão para o inferno, por escolha própria, por merecimento, por própria vontade. Não é falta de aviso, não é falta de oportunidade, não é falta do amor de Deus, não é falta da misericórdia, mas é falta de uma coisa, de arrependimento. Por isso a Bíblia é narrada, é escrita, é pregada, mas porém ela é a palavra de Deus, ela é a inspiração de Deus. E o Senhor, Ele tem grande contenda com os moradores da terra. A Bíblia fala no livro de Salmo. A Bíblia vai falar que Deus tem uma contenda com os moradores da terra, porque na terra não prevalece o bem, na terra não há conhecimento de Deus, na terra se prevalece o mal. Você já imaginou Deus alegre sorrindo agora para esse mundo? Para você ver o tanto que Deus tem amor com o pecador. Você consegue ver Deus amando um pedófilo? Você consegue ver Deus amando um estuprador? Que tipo de imagem que você tem de Deus? Porque parece que Deus está olhando para a terra como se Ele fosse um ursinho carinhoso, com aqueles olhos brilhantes, como se fosse um coraçãozinho de alguém que está amando. O reflexo que essa sociedade vê de Deus é de uma mulher com seus olhos brilhando, como se fosse um coração, olhando para o homem adúltero, o homem infiel, o homem prostituto. É assim que as pessoas enxergam a Deus. Eu estou aqui no meu pecado, mas Deus me ama. Eu estou vivendo de tal forma, mas Deus, Ele só quer o coração. Esse é o reflexo que essa sociedade enxerga Deus. Só que eu não consigo ver Deus olhando com olhar de amor para quem está praticando as suas concupiscências imorais. Eu não consigo ver Deus olhando para Sodoma e Gomorra e amando Sodoma e Gomorra. Tanto é que Deus lança fogo em Sodoma e Gomorra. Eu não consigo ver Deus olhando para a geração idólatra que colocam seus políticos como deuses, idolatram seus políticos e amar essa sociedade idólatra. Eu não consigo enxergar Deus amando o mundo que está amando o pecado. Por isso Deus não ama o pecador e nem ama o pecado. Deus não ama o pecado, não ama o pecador. Isso é a grande mentira do sistema religioso de falsos pastores. É uma grande mentira que infelizmente hoje ela é cultuada. Sabe o que a Bíblia fala de Deus? A Bíblia fala que Deus é justo e juiz. A Bíblia fala que justiça e juízo é a base do trono de Deus. A Bíblia fala que Deus se ira todos os dias. A Bíblia fala assim: amo aqueles que me amam, aqueles que me buscam me encontrarão. Deus Ele ama a todos. Deus Ele ama quem ama a Ele. Deus retribui o amor a quem ama a Ele. Deus não está amando uma geração de coração obstinado, não. Deus não está amando uma geração de gays e lésbicas, não. Deus não está amando uma geração de cachaceiros. Não está amando um mundo caído, não. Deus Ele ama em retribuição aqueles que amam a Ele, aqueles que buscam a Ele e encontram a Ele. Não está o suficiente para você o Velho Testamento. Em João 14, 23, Jesus também diz: Jesus, não eu, não Moisés, não Jeremias, mas Jesus. Jesus fala: se alguém ama a Deus, ouve a sua palavra,
pratica a sua palavra, assim o Pai entrará dentro dele. Eu e meu Pai o amaremos. Se alguém ama a Deus, ele pratica a vontade de Deus, ele pratica a palavra de Deus. Assim Deus, ele em retribuição, ele ama aqueles que amam a sua palavra. O verdadeiro amor de um pecador para com o seu Criador não é quando ele faz uma declaração e expõe seu amor para Deus, não é quando ele dá todos os seus bens em retribuição a alguém, mas é quando ele abandona todo o prazer do seu pecado, quando ele abandona todo este mundo, tudo quanto é reprovável por Deus, para viver para Deus, como o próprio Paulo falou. Eu não vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo ela na fé do Filho de Deus. Esse é o único amor que a Bíblia nos mostra. Fora disso, eu desconheço. Fora do que a Bíblia diz, nós não reconhecemos, não dá para aceitar tanta iniquidade, meu amado. O Senhor não está amando este mundo. Este mundo está resistindo a Deus. Este mundo está resistindo todos os dias a Deus. Mas Deus está alertando, Deus está anunciando. Arrependam-se e fujam dos seus pecados. Deus está anunciando em todos os tempos, desde que Sodoma e Gomorra foi destruída. Desde que Sodoma e Gomorra foi colocada a cinza, desde que Sodoma e Gomorra foi destruída, desde que Sodoma e Gomorra ela foi queimada, Deus está anunciando: se arrependam. Desde que Jesus foi levado à cruz, Deus ele deixou bem evidente que ele quer que todos os homens se arrependam, que todos os homens se salvem e venham alcançar então a salvação por meio de Jesus Cristo. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Venham sobre vós o tempo do refrigério. Se arrependam enquanto há tempo ímpio. Se arrependam enquanto há tempo idólatra. Se arrependam enquanto há tempo feiticeiro, cachaceiro, mentiroso. Se converta a Jesus Cristo. Deus não ama nem o pecado, nem o pecador, mas aqueles que o buscam o encontrarão. E aqueles que amam o Senhor e praticam a sua palavra, Ele também ama, em retribuição ao amor que você tem por Deus. Mas se você resiste a Deus, Deus também te resiste. A Bíblia fala que Deus resiste o orgulhoso, Deus resiste o soberbo, mas Deus dá graça ao humilde. Assim como Judas e Jambres resistiram Moisés, essa geração está resistindo a Deus também. Só que o detalhe, Janes e Jambres, você talvez já ouviu falar, é o mesmo que é cultuado em virada de ano novo. Janes e Jambres são duas faces, uma que está voltada para o ano presente, uma que está voltada para o ano novo, a qual essa geração está adorando e não sabe. Mas se hoje você ouve, se arrependa, porque você está resistindo a Deus, você está entregando seus corpos à imundície, de uma vida corrupta de bebedeiras, de uma vida homossexual, de uma vida adúltera, de uma vida imoral, está entregando seus corpos em sacrifício a demônios. Só que Jesus falou: vocês foram comprados por um alto e bom preço, para que no tempo que vocês vivam, vocês possam glorificar o vosso Pai que está no céu. Jesus fala: apresenta o seu corpo a Deus em um culto, um verdadeiro sacrifício vivo e agradável ao Pai, que é o culto racional. Apresenta os seus corpos a Deus em um sacrifício vivo, a qual é o culto verdadeiro, racional para Deus. Não adianta mesas fartas, não adianta comemorar o Natal do menino Jesus. Jesus não está no meio dessa hipocrisia de homens de coração duro e orgulhosos. Jesus não está no meio dessa geração que não quer se arrepender, mas querem cultuar aquele que não conhece. Se você quer conhecer a Deus, se arrependa, enquanto ainda há tempo, e conheça o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz, ela diz que Jesus Cristo, ele veio, e ele anunciou que se arrependam. Jesus pregou: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E veio sobre vós o tempo do refrigério. O tempo do refrigério, amado, ele é hoje. Amanhã pode ser tempo de tormento num fogo que nunca se apaga. O tempo do refrigério é a partir de hoje, se o arrependimento houver no seu coração. Mas após a morte só te resta uma expectativa de fogo ardente, aonde Deus consumirá os ímpios que não se arrependeram. Assim a palavra vai dizer. Porque
que assim, porque destinos são os que estão introduzindo pelas casas, levam cativos, mulheres, nesses carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses estão resistindo à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados quanto à fé. Assim, eles mesmos sendo conhecedores da verdade, nunca chegam ao arrependimento. Aprendem sempre, mas nunca conhecem a verdade. Porque o mundo não quer saber da verdade. Esse mundo ama a mentira, ama o diabo, abraça o diabo. Ele é o pai da mentira e está andando de mão dada com ele. O mundo não quer saber da verdade, porque a verdade liberta. Jesus falou: eu sou a verdade, o caminho, a vida. E a Bíblia fala que Jesus veio libertar os que estão cativos em seus pecados e colocar em liberdade aqueles que estão em prisões espirituais. Por isso que o mundo resiste à verdade. Igual Janes e Jambres resistiam a Moisés, muitos resistem à ordenança do Senhor para não estar sujeito a ele, a fim de não ter arrependimento. Eles chegam ao conhecimento da verdade, mas nunca se arrependem. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade, resistem à palavra de Deus, se é a verdade. Porque a verdade não é aqui uma religião e nunca vai ser. A verdade é que não é o que alguém está carimbando, ninguém está carimbando uma verdade. Mas aqui a verdade é a palavra de Deus e ela sempre será a única e absoluta e total. A palavra do Senhor em João 17 diz, versículo 17, a tua palavra, Pai, esta é a verdade. Você pode ter certeza que ela é a verdade mesmo. Se você ouve a palavra do Senhor, saiba que Jesus, Ele ordena a você e a todos e em todos os lugares que se arrependam. Conhecereis a verdade vos libertará.